Lealdades invisíveis, dinheiro, pai. O que tem a ver? Esse é mais um tema da nossa série de lives falando sobre o desbloqueio do fluxo financeiro na nossa vida, na sua vida, na minha vida, na história da humanidade, na história evolutiva. Que cada um de nós tem a sua jornada, a sua história, os seus desafios, os seus percalços, os seus problemas, como diz o brasileiro, né? por enfrentar. E eu aqui, meio no improviso, fazer rapidinho a minha fala, a minha reflexão de hoje, deixar mais essa chave, esse código aqui para você, se é que você ainda não sabia. Primeira coisa, nós precisamos compreender o significado real da palavra lealdade. O que isso significa exatamente? Muitas pessoas associam ela com fidelidade. E de certa forma, tem uma semelhança. Uma fidelidade a alguém, uma lealdade a alguém, a um grupo, talvez uma religião, grupos, né? Tem o grupo, por exemplo, grupo do CTG, grupo de danças, grupo de partido político. Lealdade a quem? Pode ser lealdade a uma pessoa. Então, a primeira coisa que precisa ser compreendido é o significado da palavra lealdade. Segundo, a diferença de lealdade para honra, honrar. Ok, a lealdade ou a minha história faz parte. Foi assim. Só que o que nós vemos a maior parte do tempo, pelo menos vínhamos vendo, e quem ainda está muito da inconsciência, jamais parou para pensar de que o que está acontecendo, esses bloqueios, esses emaranhamentos, esses nós, como se diz, que isso pode ter uma ligação com o passado, com a sua história, com a sua programação. A maioria das pessoas, de forma geral, inseridos nas programações da Rede Globo, das mídias sociais, nunca para pensar de que isso pode ter alguma conexão, algum emaranhamento sistêmico. Mas agora eu estou vendo assim, acompanhando a igreja, todos os profissionais da área da ajuda, de alguma forma estão falando uma linguagem muito semelhante. Por quê? Porque é fato que a nossa programação ela é construída desde o momento da concepção, a gestação e depois os primeiros 7 anos. Então, se você também é uma pessoa que carrega muita dificuldade de quebrar, de literalmente quebrar, de estraçalhar, de acabar, de detonar com os bloqueios da área financeira. Você já pensou na passagem bíblica lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: todas as iniquidades cometidas pelos pais reverberarão até a terceira e
quarta geração. O que é quarta? Terceira geração. Então, a partir de você é tua geração, 1, teus pais, 2, teus avós, 3, bisavós, 4. É o que o Hellinger também dizia. Nós, geralmente, carregamos memórias muito fortes, pelo menos até os nossos, uma ligação muito forte até os nossos bisavós. E aí, uma outra pergunta que precisa ser pensada, questionada, colocada. O que pode custar tão caro que 3, 4 gerações estão inconscientemente tentando equilibrar um débito? O que será que causou uma dívida tão alta que 4 gerações depois ainda estão, não estou dizendo que pagando o preço, mas de alguma forma deve ter alguma coisa, porque se Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelo menos tentar, ele, digamos assim, ele pediu para o pai dele, querido pai, eu aceito morrer na cruz, mas perdoe os pecados dos meus irmãos. Mas se mesmo assim, você, eu e tantas 97% da população mundial ainda anda com tantos conflitos, com tantos perrengues dentro da vida financeira, o que é que pode ter acontecido lá atrás que até hoje está sendo pago o preço? É alguma maldição? Eu não gosto muito dessa palavra. Não gosto de acreditar nisso, nunca gostei. Mas alguma coisa deve ter, porque não é possível. Tanto conhecimento, tanta inteligência, tanto esforço, tanto trabalho, e às vezes as coisas não fluem. E não é só na sua vida, é na vida de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Porém, ponto e vírgula, a boa nova é: existem recursos para diagnosticar, olhar, acolher com amorosidade tudo o que foi. Porque ficar com raiva, ficar blasfemando, ficar xingando, ficar revoltados, não resolve. Aliás, pelo contrário, só piora quando nós blasfemamos, quando nós xingamos, quando nós nos revoltamos. Por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Mas sim, existe, primeiro, a compaixão. Então, diagnosticar, olhar com compaixão, com amor, acolher, ressignificar, reprogramar. Esses são os passos, né? Ressignificar o que houve, reprogramar, e como se diz, como o Dr. Roberto Chinoshiki, psiquiatra, que está beirando os 80 anos, mundialmente conhecido, mas é um psiquiatra brasileiro. Dr. Fernando de Freitas, outro nome muito respeitado aqui no Brasil e também a nível internacional. A esposa dele, com quem eu também fiz treinamentos. Muitos nomes, muitas pessoas sábias que já compreenderam
Até o Pablo Marçal também, que é uma referência brasileira, mas mundial também, eles dizem o seguinte, e eu também vejo isso. Tem duas formas de reprogramar as nossas crenças limitantes. Só existem duas formas. Primeira, através de forte impacto emocional. Segundo, através da repetição da nova forma de olhar para a vida, de um novo olhar para a mesma vida. Então, quando eu falei assim, o que pode ter custado tão caro que tantas gerações depois ainda estão pagando preço, a palavra que vem é morte, assassinato, ou quem sabe suicídios. Você tem histórico de suicídios na sua família? Suicídios resolvem os problemas? Que a gente saiba, não, né? Só piora. Mas por que uma pessoa chega a se suicidar? E isso infelizmente, era muito comum, muito mais comum. Até, inclusive, hoje em dia, toda hora ainda se escuta. Andou tendo umas febres de suicídio, até de jovens, adolescentes. Mas, eu lembro que um tempo atrás virou até piada entre os alemães, os descendentes de alemães, que dizia o seguinte, quando um alemão é contrariado, rejeitado, ou ele passa por algum perrengue, um desafio, ele já procura corda. É como se o suicídio resolvesse o problema. Mas aí tem, primeira coisa, tem um complexo, um sentimento de inferioridade, um sentimento de pouca valia. Essa pessoa, eu não estou dizendo que está certo fazer o suicídio, mas ela, com certeza, essa pessoa que chega a cometer um suicídio, ela carrega um sentimento de pouca valia, de pouca importância, de pouca capacitação. E aonde isso nasce? Lá na primeira infância, quando um bebê não se sente bom o suficiente para receber a atenção da mamãe e do papai. Dinheiro, que é o assunto do mês, hoje é o último dia do mês de agosto, que é um mês, na grande maioria dos brasileiros, pelo menos considerado um mês negativo, um mês pesado. E não sei se é coincidência, ironia, mas fácil não foi esse mês de agosto. E eu vi que não é só o mês de agosto, até o Roberto Janoschik estava falando, ontem eu estava vendo, que o ano de 2023 tem sido pancadaria para a grande maioria dos brasileiros. E também a nível mundial, por causa de inteligência artificial, barará, mudanças acontecendo, e mudança. Só de você mudar um móvel dentro da sua casa, você arrasta, tem que de repente você tira esse móvel do lugar, tem sujeira atrás E imagine fazer uma mudança de casa, onde você pega todos os móveis, tira de um lugar, leva para o outro, até toda mudança gera conflito. E, querendo ou não, mês de agosto é fechamento de ciclo do outono, do inverno, aliás, e mudança para a primavera. Então, querendo ou não, nós estamos em meio a uma transição de um ciclo para o outro. E é preciso muita coragem para manter o foco, para manter o plumo, não é? Então, como é que foi esse mês de agosto para você? Você sabe identificar o que é a tal da lealdade, como ela se apresenta na sua vida? Será que você tem
Você tem conseguido identificar a tal da lealdade ao seu sistema? E como desidentificar com amor, quebrar, estraçalhar, acabar com esse ciclo e seguir em frente. Eu acabei de falar para quem chegou agora, gratidão para quem chegou aqui, Miro, Ednilson, Ilu, o Nego, Guimarães, enfim. Gratidão a todos que chegaram e que ainda vão chegar depois. Primeiro, a identificação, a constatação do conflito. Biblicamente, tem várias passagens bíblicas que falam da maldição hereditária, mas que pode ser quebrada. Como? Primeiro, através da identificação, através de trazer à luz da consciência o que ainda pode estar, ainda está em desequilíbrio, algum fato, alguma coisa que aconteceu, e isso, a constelação, uma sessão terapêutica, ela te ajuda a chegar a isso. Segundo, ressignificação. Nós podemos fazer algo bom com todas as desgraças, com todos os perrengues, com todas as constelações. A palavra constelação significa, em outras palavras, os perrengues que aconteceram, os problemas, as brigas, os BOs que aconteceram dentro do histórico familiar, pelo menos nas últimas 4 gerações. Quando não é de 7 gerações, enfim, a número 7 também é bíblico, e por aí vai. E a terceira questão também é o uso das forças superiores, não apenas acesso, conexão com as forças maiores, com as forças de Deus, das forças espirituais, para a limpeza e o equilíbrio energético de todo e qualquer mal que possa ainda estar reverberando na sua vida, na nossa vida e na vida dos nossos descendentes. Está em suas mãos, está nas minhas mãos, está nas nossas mãos mudar o destino daqui para frente. Então, o que você escolhe? Faz sentido falar, ou entender? Faz sentido para você o que eu estou falando? Faz algum sentido? Você não é obrigado a acreditar em mim. Ninguém é obrigado. Até o Bert Hellinger, com toda a bagagem que ele tinha, os mais de 100 livros, os mais de milhares e milhares e milhares de pensamentos a caminho, as percepções que ele teve, ele também falava: não precisa acreditar em mim. Perceba por você mesmo o que faz sentido. Busque conhecimento, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o teu poder. Uma frase de Sócrates, 200 anos antes de Cristo, já dizia isso. Aí tem a outra que diz o seguinte: quem aprende não depende. Então, eu sou da frase, eu adotei para mim a chave que diz assim: conheça-te. Conheça-te a ti mesmo. Nós fomos ensinados a conhecer todas as coisas externas, depositar todas as chaves da nossa felicidade em outras pessoas, num cônjuge, num professor, num padre, num pastor, numa empresa, num emprego ou numa profissão. Todas as nossas moedas, ou a nossa crença de que as moedas vêm de coisas externas. E o que eu compreendi já faz um bom tempo as moedas, os talentos, o início, a fonte está primeiro dentro de nós. De que fora é apenas o espelhamento do nosso mundo interno. E aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos incomoda, é algo nosso ainda não curado, é algo nosso ainda não resolvido. E se não é só seu, pode ser sistêmico.
E através da mentoria, que eu trabalho mentorias são um acompanhamento terapêutico, onde eu utilizo de inúmeras técnicas que eu fiz as formações. Então, a mentoria é eu um profissional andar lado a lado, andar ao seu lado, ajudando e mostrando, apontando o que o teu inconsciente mostra, o teu inconsciente revela. Como assim? Isso é alguma coisa mágica? Não tem nada de mágico, não tem nada de sobrenatural nisso. É apenas um método que já existe há muito tempo. O campo morfogenético, que é ondas eletromagnéticas que estão dentro da sua glândula pineal e que emite para o campo. É uma sessão terapêutica, mas a mentoria são 10 sessões terapêuticas, com começo, meio e fim. Encontros presenciais ou online, mas também nós temos o workshop. Hoje à noite eu vou ministrar um aulão gratuito para quem quiser participar, com um transbordo de conhecimentos, mas também com pelo menos uma dinâmica. Eu vou fazer convivência na prática, o que é e como acontece as dinâmicas sistêmicas. Você vai poder experimentar se você vier participar. Para isso você precisa estar no meu grupo, grupo VIP chamado Desbloqueando o Fluxo Financeiro, ou então você pode acompanhar pelo meu canal do YouTube. Também vai ser feita transmissão direta no canal do YouTube. Então você vai poder experienciar como isso tudo funciona e ver o que faz sentido para você. Porque assim, você pode não saber, mas milhares de pessoas em mais de 75 países já conhecem e já se beneficiaram e continuam se beneficiando com a técnica, a metodologia da constelação familiar. Goste você ou não goste, aceite ou não aceite, as leis naturais são como são, né? Então hoje nós vamos ministrar esse aulão e a partir da manhã começamos um novo ciclo, amanhã, dia 1º de setembro. Então, você está convidada a vir participar. E no mais, no próximo mês de setembro, eu vou estar falando sobre o tema relacionamentos afetivos, os conflitos de relacionamento, que na verdade é o campeão de busca, que na verdade também não deixa de ser o início de tudo. Tudo começa com a união, ou começou com a união de um homem e de uma mulher que tiveram filhos. E todas as células, os genomas, a genética, mas isso não é regra. Eu sempre deixo claro aqui, não existem regras prontas, não existem fórmulas prontas. Existem algumas constatações e percepções. Então, se você quer saber um pouco mais sobre tudo isso, vem fazer parte. Beijão no seu coração. Perceba para você, se você que chegou agora, assista, eu vou deixar a live gravada só por algumas horas aqui no meu Instagram. Assista, acompanhe e perceba. Pense para você. O que pode custar tão caro, que várias gerações, você, os seus pais, os teus avós, basta você pensar como foi a vida financeira dos teus pais, os teus avós maternos, avós paternos, bisavós, o que você sabe sobre eles? Como foi a vida financeira deles? E por que, com tanto conhecimento, com tanta bagagem, com tanto esforço, com tanto trabalho, ainda parece que esse emaranhamento, esse fio invisível ainda não foi cortado e não mudou a frequência? Será que tem alguma morte ou um suicídios para trás? E como ressignificar, como reprogramar isso? É possível? Sim, é possível. Dica número 1, olhar com amorosidade para tudo que foi
e aceitação. Quer saber mais? Entra no grupo, escreva no direct e nos acompanhe no canal do YouTube. Beijos no seu coração e até amanhã.